No vídeo de hoje, vamos estudar o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Mas antes, se inscreva no canal para ser avisado das novas aulas. Toda semana, trarei 3 aulas profundas e rápidas baseadas em grandes livros como esse. Vamos lá? Imagine crescer ouvindo conselhos completamente opostos, vindos de pessoas que você ama e respeita. Não opiniões superficiais, mas visões de mundo inteiras. Formas diferentes de pensar sobre trabalho, segurança, sucesso e, principalmente, dinheiro. É assim que começa Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki não inicia esse livro falando de investimentos, nem de empresas, nem de como ganhar dinheiro rapidamente. Ele começa falando de algo muito mais profundo: formação mental. Ele nos convida a entrar na sua própria infância, para entender como as ideias que absorvemos cedo moldam toda a nossa vida adulta. Ele conta que teve 2 pais. Um era seu pai biológico, extremamente instruído, cheio de diplomas, respeitado academicamente, com uma carreira sólida no governo. O outro era o pai de seu melhor amigo, um homem que nunca terminou o ensino médio, mas que construiu negócios ativos e, ao longo do tempo, se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Os 2 trabalhavam duro. Os 2 eram inteligentes. Os 2 se importavam com a família. Ainda assim, terminaram em lugares completamente diferentes na vida financeira. E aqui surge a pergunta silenciosa que acompanha todo o livro. Se ambos se esforçaram tanto, por que um ficou rico e o outro passou a vida lutando com dinheiro? Perceba como essa pergunta não é apenas sobre eles, ela é sobre nós. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, são responsáveis, estudaram, mas vivem apertadas financeiramente? Quantas vivem com medo do futuro, mesmo fazendo tudo certo? Kiyosaki nos mostra que o problema não está apenas na renda, mas na forma como aprendemos a pensar sobre dinheiro. Desde criança, ele ouvia frases muito diferentes de cada pai. O pai pobre dizia coisas que soam corretas, quase virtuosas. O dinheiro não é importante. Estude bastante para conseguir um bom emprego. Não podemos comprar isso. O pai rico, por outro lado, fazia perguntas que incomodavam. Como você pode comprar isso? O que você precisa aprender para fazer o dinheiro trabalhar para você? Por que você quer segurança em vez de liberdade? Repare como essas frases moldam o pensamento. Quando alguém diz, não posso comprar, o pensamento se encerra ali. Não há questionamento, não há criatividade, não há busca por alternativas. Já quando a pergunta é, o que posso fazer para comprar? O cérebro entra em ação. Ele começa a buscar soluções. Note como isso aparece na sua própria vida. Quantas vezes você encerra um desejo, um projeto ou uma ideia apenas dizendo, isso não é para mim, isso é arriscado, isso não funciona. Essas frases parecem simples, mas repetidas ao longo dos anos, constroem uma identidade financeira. Kiyosaki percebeu, ainda jovem, que o dinheiro não era apenas uma questão prática, era uma questão emocional, psicológica e educacional. E aqui, ele faz uma crítica central ao sistema educacional. A escola nos prepara para o mercado de trabalho, mas não para a vida financeira. Aprendemos matemática, mas não aprendemos fluxo de caixa. Aprendemos história, mas não aprendemos impostos. Aprendemos a trabalhar, mas não aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar. Por isso, segundo o autor, tantas pessoas inteligentes vivem financeiramente estressadas. Não porque sejam incapazes, mas porque nunca receberam educação financeira de verdade. O pai pobre acreditava profundamente na segurança, emprego fixo, estabilidade, benefícios, aposentadoria. Para ele, esse era o caminho responsável. O pai rico via essa segurança como uma ilusão perigosa.
Ele acreditava que depender de um salário era se colocar em uma posição frágil, porque qualquer mudança externa poderia destruir tudo. Aqui, o livro começa a provocar uma reflexão importante. Quem depende de salário, depende de algo que não controla totalmente. E quem vive dependendo do que não controla, vive com medo. Esse medo molda decisões. Faz pessoas aceitarem trabalhos que odeiam, rotinas que adoecem, vidas que não escolheram conscientemente. Kiyosaki não apresenta isso como um julgamento moral. Ele não chama ninguém de errado ou inferior. Ele apenas mostra que existem dois caminhos possíveis, e que cada um leva a um destino diferente. É como o poema de Robert Frost que ele cita. Duas estradas se separam no bosque. Uma é larga, conhecida, confortável. A outra é menos percorrida, mais incerta, mas capaz de mudar tudo. A grande mensagem desta primeira parte do livro é simples, mas profunda. Antes de aprender sobre dinheiro, você precisa escolher como vai pensar sobre ele. Porque o modo como você pensa determina tudo o que vem depois. Essa escolha, muitas vezes silenciosa, define se você passará a vida inteira apenas reagindo às circunstâncias, ou se começará a assumir o controle do seu futuro financeiro. E é a partir dessa escolha que as lições do Pai Rico começam, de fato, a ganhar forma. Até aqui, ficou claro que o grande divisor de águas não é o quanto se ganha, mas como se pensa. Agora, o livro entra na sua primeira grande lição prática, aquela que sustenta todas as outras. Os ricos não trabalham por dinheiro. Essa frase costuma causar rejeição imediata. Ela soa arrogante, irreal, quase ofensiva. Mas o Pai Rico não está dizendo que os ricos não trabalham. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Eles não trabalham apenas para receber um salário no fim do mês. As classes média e baixa, segundo ele, trabalham para pagar contas, trabalham movidas pelo medo de faltar dinheiro. Já os ricos trabalham para construir algo que continue gerando dinheiro, mesmo quando eles não estão presentes. Para ensinar isso, o Pai Rico não faz discursos longos, ele cria experiências. E é aqui que entra a famosa história do trabalho por 10 centavos a hora. Robert, ainda criança, decide aprender a ganhar dinheiro. Ele quer entender como ficar rico. E, em vez de receber explicações teóricas, recebe uma proposta simples e dura: trabalhar para aprender. Pouco pagamento, nenhuma explicação inicial, tarefas repetitivas. Perceba a genialidade disso. O Pai Rico não queria ensinar apenas conceitos. Ele queria revelar reações emocionais. E rapidamente elas aparecem: frustração, raiva, sensação de injustiça. Note como isso se parece com a vida adulta. Quantas pessoas entram no mercado de trabalho cheias de expectativas e, pouco tempo depois, se sentem exploradas, desvalorizadas e enganadas? Robert se revolta, reclama, sente-se usado. E é exatamente nesse ponto que o Pai Rico faz a pergunta essencial: o que você está aprendendo com isso? A maioria das pessoas, quando se sente mal paga, culpa o empregador, o sistema, a economia, o governo, e muitas vezes com razão. Mas o Pai Rico aponta algo mais profundo. Enquanto você acreditar que o problema está sempre fora, você nunca assumirá o controle da sua vida financeira. Aqui surge uma das ideias mais importantes do livro. Mais dinheiro não resolve problemas financeiros. Se resolvesse, bastaria aumentar salários e todos seriam livres. Mas o que acontece, na prática, é que quando a renda aumenta, os gastos aumentam junto. O Pai Rico explica que o medo é o verdadeiro motor da maioria das carreiras. Medo de não pagar contas, medo de ser demitido, medo de começar de novo. Esse medo faz com que as pessoas aceitem qualquer troca: tempo por dinheiro, saúde por estabilidade,
sonhos por segurança. Repare como isso aparece na sua vida. Quantas decisões você tomou não porque queria, mas porque era o mais seguro? Quantas vezes você adiou algo importante porque tinha medo de perder o que já tinha? O pai rico não diz que o medo é errado. Ele diz que quando não é compreendido, o medo passa a governar a vida da pessoa. E quando o medo governa, o dinheiro se torna um tirano. Ao trabalhar por 10 centavos, Robert começa a entender algo fundamental. Trabalhar apenas por dinheiro é uma armadilha. Quanto mais você depende do salário, mais preso fica. E quanto mais preso, mais medo sente de sair. Por isso, o pai rico insiste que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você é um tipo diferente de educação. Não é algo ensinado em sala de aula. É aprendido na prática, observando, errando, ajustando. Enquanto o pai pobre dizia, estude para conseguir um bom emprego, o pai rico dizia, estude para entender como o dinheiro funciona. Um caminho leva à dependência, o outro à autonomia. Essa lição não é confortável. Ela exige responsabilidade. Porque se você aceita que trabalhar apenas por dinheiro é uma escolha, então também aceita que pode escolher diferente. E isso assusta muita gente. No fundo, essa parte do livro não está falando de dinheiro, está falando de liberdade, de não ser refém do medo, de não passar a vida inteira esperando um aumento, uma promoção ou um milagre financeiro. O pai rico quer ensinar Robert a construir fontes de renda que não dependam da troca direta de tempo por dinheiro. Ele quer que o dinheiro se torne um empregado, não um chefe. E essa ideia, quando realmente compreendida, muda completamente a forma como a pessoa enxerga trabalho, carreira e sucesso. Aqui termina a segunda parte com uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Você trabalha porque escolheu ou porque tem medo? Essa pergunta começa a separar, pouco a pouco, quem apenas sobrevive financeiramente, de quem constrói, de forma consciente, a própria liberdade. Depois de compreender que trabalhar apenas por dinheiro é uma armadilha mental, o livro avança para uma das lições mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras de Pai Rico, Pai Pobre: a diferença entre ativos e passivos. Essa é uma daquelas ideias simples na forma, mas profundas nas consequências. E justamente por parecer simples, muita gente passa por ela sem perceber o impacto real que tem na vida cotidiana. O pai rico ensina algo direto. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Nada além disso, nada aquém disso. Não importa como você chama algo, não importa o valor emocional envolvido, não importa o quanto a sociedade diga que aquilo é seguro ou inteligente. A única pergunta que importa é: isso coloca dinheiro no seu bolso ou tira dinheiro do seu bolso? É aqui que o livro começa a mexer com crenças muito enraizadas, porque, ao aplicar essa lógica simples, muitas certezas começam a desmoronar. A mais famosa delas é a ideia de que a casa própria é um ativo. Para o pai rico, na maioria dos casos, ela não é. E isso não é uma crítica moral, nem um ataque ao sonho da casa própria. É uma análise prática. Se a sua casa exige que você trabalhe todos os meses para pagar financiamento, impostos, manutenção, seguro e contas, então ela não está trabalhando para você. É você quem está trabalhando para ela. Perceba como essa ideia incomoda, porque desde cedo somos ensinados que comprar uma casa é sinal de sucesso, maturidade e responsabilidade. Questionar isso parece quase uma heresia financeira. Mas o pai rico insiste: se algo não gera renda, não é ativo. Pode até ser importante emocionalmente, pode até trazer conforto,
mas financeiramente é um passivo. Essa confusão entre ativos e passivos, segundo Kiyosaki, é um dos principais motivos pelos quais a classe média trabalha a vida inteira e continua presa. Ela compra passivos acreditando que são ativos, e ao fazer isso, cria um ciclo de dependência do salário. Repare como isso aparece na prática. A pessoa recebe um aumento, e em vez de investir em algo que gere renda, aumenta o padrão de vida. Compra um carro melhor, uma casa maior, assume novas parcelas. O salário sobe, mas as obrigações sobem junto. O resultado é cruel. Quanto mais a pessoa ganha, mais precisa trabalhar para sustentar o que possui. Ela parece estar avançando, mas na verdade está apenas correndo mais rápido dentro da mesma roda. Essa é a chamada corrida dos ratos, um ciclo em que as pessoas trabalham para pagar contas, e quanto mais trabalham, mais contas criam. O pai rico ensina que os ricos fazem o oposto. Eles usam o dinheiro para comprar ativos primeiro. Deixam que esses ativos gerem renda e só depois, se quiserem, usam o dinheiro excedente para conforto e lazer. Essa ordem muda tudo. Primeiro ativos, depois despesas. Primeiro liberdade, depois conforto. Mas por que isso é tão difícil de aplicar? Porque exige paciência, exige disciplina e, principalmente, exige resistir à pressão social. Vivemos em uma cultura que valoriza a aparência, status e consumo imediato. Poucas pessoas são elogiadas por investir silenciosamente em algo que não aparece. Muitas são elogiadas por ostentar algo que ainda não podem sustentar. O pai pobre acreditava que segurança vinha de um emprego estável e benefícios. O pai rico via isso como uma falsa sensação de controle. Ele acreditava que a verdadeira segurança vinha da capacidade de gerar renda em diferentes situações. Aqui entra um ponto importante. Ativos não são apenas imóveis ou investimentos financeiros. Ativos também podem ser empresas, direitos autorais, participações, qualquer coisa que gere fluxo de caixa sem exigir sua presença constante. O foco não está no objeto, mas no comportamento, no hábito de perguntar sempre: isso me aproxima da liberdade ou aumenta minha dependência? Note como essa pergunta quase nunca é feita antes de decisões financeiras importantes. A maioria decide com base em emoção, urgência ou comparação com os outros. O pai rico queria ensinar Robert a pensar diferente, a olhar para o dinheiro como uma ferramenta, não como um prêmio, a usar o dinheiro para construir algo que sustentasse a vida, e não para impressionar pessoas. Essa parte do livro nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. Muitas das nossas dificuldades financeiras não vêm da falta de dinheiro, mas da falta de clareza. Quando você não distingue ativos de passivos, trabalha duro, ganha dinheiro e ainda assim se sente preso. Quando aprende a distinguir, começa a enxergar possibilidades onde antes só via esforço. E essa mudança de visão não acontece de um dia para o outro. Ela exige prática, erros, ajustes e, acima de tudo, consciência. Ao final dessa lição, o pai rico não está dizendo que você deve abrir mão de conforto ou segurança. Ele está dizendo que, sem ativos, qualquer conforto é frágil e qualquer segurança é temporária. A verdadeira pergunta que fica ecoando é simples, mas poderosa. O que você está acumulando ao longo da sua vida? Ativos ou passivos? A resposta para essa pergunta ajuda a explicar não apenas sua situação financeira atual, mas também o futuro que você está, silenciosamente, construindo. Depois de entender a diferença entre ativos e passivos, o livro avança para um ponto ainda mais sensível, porque aqui ele toca diretamente em medo, ignorância e poder.
impostos, empresas e educação financeira. O pai rico ensina algo que quase nunca é explicado de forma clara. Não são os ricos que pagam mais impostos. Na prática, quem mais paga impostos são as pessoas que vivem exclusivamente de salário. E isso soa estranho à primeira vista, porque a ideia comum é que os ricos driblam o sistema. Mas o que o pai rico mostra é outra coisa. Eles entendem o sistema. Quando você trabalha como empregado, o imposto é retirado antes mesmo de o dinheiro chegar à sua mão. Você recebe o que sobra. Quando você tem uma empresa ou ativos, o dinheiro entra primeiro e os impostos vêm depois, muitas vezes reduzidos por regras legais que incentivam investimento e geração de renda. O ponto central aqui não é ensinar truques fiscais. É mostrar que o sistema foi criado para favorecer quem entende como ele funciona. E quem não entende, paga o preço da ignorância. Perceba como isso se conecta com tudo o que foi dito até agora. Se você depende apenas de salário, depende também das regras mais duras do sistema. E quanto mais você ganha como empregado, mais imposto proporcionalmente paga. O pai rico não critica isso. Ele apenas afirma: se você não aprende as regras do jogo, joga sempre em desvantagem. É por isso que ele insiste tanto na importância de aprender sobre empresas. Não necessariamente para abrir uma, mas para entender como o dinheiro circula, como os impostos funcionam e como o risco pode ser administrado. Aqui entra outro tema central do livro: o medo de perder dinheiro. A maioria das pessoas tem mais medo de perder do que desejo de ganhar. E esse medo paralisa. Faz com que evitem investimentos, oportunidades e aprendizados que poderiam mudar completamente sua trajetória. O pai rico ensina que errar faz parte do processo. Ele diz que o fracasso financeiro não é cair, mas desistir de aprender. Enquanto o pai pobre valorizava a estabilidade e evitava riscos a qualquer custo, o pai rico valorizava aprendizado, mesmo quando vinha acompanhado de erros. Repare como isso aparece na vida adulta. Quantas pessoas deixam dinheiro parado, perdendo valor com o tempo, apenas porque têm medo de errar? Quantas rejeitam qualquer coisa que não pareça absolutamente segura? O problema é que segurança absoluta não existe. O que existe é preparo. E preparo vem de educação. Por isso, Kiyosaki insiste tanto em educação financeira, não como algo teórico, mas prático. Entender números simples, entender fluxo de caixa, entender como o dinheiro entra e sai, entender o impacto das decisões ao longo do tempo. Aqui ele deixa claro: quem não entende números depende de opiniões, e quem depende de opiniões geralmente segue a maioria. Mas a maioria, financeiramente, não é livre. O pai rico também fala sobre habilidades. Ele diz que muitas pessoas focam apenas em se especializar tecnicamente, mas ignoram habilidades essenciais, como vendas, negociação e comunicação. Sem essas habilidades, até boas ideias morrem. Não basta saber fazer algo bem. É preciso saber apresentar, vender e estruturar esse algo dentro de um sistema que gere renda. Essa parte do livro deixa uma mensagem importante. Riqueza não vem apenas de trabalhar duro, mas de aprender continuamente, de se tornar mais consciente, mais estratégico, mais responsável pelas próprias escolhas. O pai pobre acreditava que o mundo deveria ser justo. O pai rico acreditava que o mundo é como é, e cabe a você aprender a navegar nele. Isso não é cinismo, é maturidade. Ao final dessa parte, fica claro que o maior risco financeiro não é investir ou empreender. O maior risco é passar a vida inteira sem entender como o dinheiro funciona, dependendo de regras que você nunca estudou.
A educação financeira, aqui, não aparece como luxo ou ambição exagerada. Ela aparece como uma forma de defesa, uma forma de não ser explorado pela própria ignorância. E a pergunta que começa a surgir com força é inevitável. Você prefere passar a vida inteira evitando riscos ou aprendendo a lidar com eles? Essa escolha, assim como todas as outras apresentadas no livro, não é financeira, é mental. E ela define até onde você pode chegar. Depois de atravessar todas essas lições, Pai Rico, Pai Pobre deixa claro que nunca foi apenas um livro sobre dinheiro. O dinheiro é o meio. O que está em jogo desde o começo é a forma como você escolhe viver. Ao longo da obra, Robert Kiyosaki nos mostra que a diferença entre o pai rico e o pai pobre não estava no quanto eles ganhavam, mas no modo como pensavam, reagiam ao medo e tomavam decisões. Um buscava segurança, o outro buscava aprendizado. Um evitava riscos, o outro aprendia a lidar com eles. E aqui é importante parar e perceber algo essencial. Nenhuma dessas escolhas acontece de forma dramática ou repentina. Elas acontecem no dia a dia, em pequenas decisões, em frases repetidas, em hábitos silenciosos. A corrida dos ratos, descrita no livro, não é uma prisão imposta por alguém. É uma prisão construída aos poucos, quando a pessoa passa a vida inteira trabalhando para pagar contas, sem nunca perguntar para onde aquilo está levando. O livro não condena o trabalho. Pelo contrário, ele valoriza o esforço, mas questiona o destino desse esforço. Trabalhar duro para sempre não é liberdade, é resistência. O Pai Rico ensina que liberdade financeira não significa parar de trabalhar, mas escolher como, quando e para que trabalhar. Significa não ser refém do medo de perder um salário, nem da ansiedade constante por dinheiro. Ao falar de ativos, impostos, empresas e educação financeira, Kiyosaki não está dizendo que todos devem se tornar empresários ou investidores profissionais. Ele está dizendo que todos deveriam, no mínimo, entender como o dinheiro funciona. Porque ignorar isso não traz proteção, traz vulnerabilidade. Um dos pontos mais fortes do livro é mostrar que a maioria das pessoas entrega seu poder financeiro sem perceber. Elas confiam cegamente em sistemas que não entendem, seguem conselhos de quem também não entende e repetem padrões que nunca questionaram. O Pai Rico ensina que aprender é um processo contínuo, que errar faz parte, que o verdadeiro fracasso não está em perder dinheiro, mas em se recusar a aprender com a perda. Isso exige humildade. Exige admitir que talvez aquilo que você aprendeu sobre dinheiro não esteja te levando onde você gostaria de chegar. E essa admissão, para muitas pessoas, é desconfortável. Mas é exatamente aí que mora a transformação. Ao longo do livro, fica evidente que o maior ativo que alguém pode construir não é um imóvel, nem uma empresa, nem uma carteira de investimentos. É a própria mente. Uma mente capaz de aprender, questionar e se adaptar. O pai pobre acreditava que o mundo deveria ser justo. O pai rico entendia que o mundo não funciona com base no que deveria ser, mas no que é. E a partir disso, ensinava a agir com consciência, não com ingenuidade. No final das contas, Pai Rico, Pai Pobre nos convida a assumir responsabilidade. Não no sentido pesado ou culpado, mas no sentido adulto. Responsabilidade pelas próprias escolhas, pelos próprios erros e pelo próprio futuro. Agora, vale trazer isso para a sua vida. Repare nas decisões que você toma quando o assunto é dinheiro. Repare se elas nascem do medo ou da clareza. Repare se você trabalha apenas para pagar o mês seguinte ou se está construindo algo que vá além. Pergunte a si mesmo
com honestidade. O dinheiro trabalha para mim ou eu trabalho para ele? Estou acumulando ativos ou apenas despesas disfarçadas? Estou aprendendo continuamente ou apenas repetindo o que sempre fiz? Essas perguntas não exigem respostas imediatas. Elas exigem reflexão e, aos poucos, decisões diferentes. O livro termina sem prometer riqueza fácil, fórmulas mágicas ou garantias. Ele termina oferecendo algo muito mais valioso: consciência. A consciência de que existem escolhas e de que escolher diferente é possível. A estrada mais segura continua sendo a mais cheia, mas segurança não é liberdade. A estrada menos percorrida exige coragem, aprendizado e responsabilidade. Mas é nela que a vida começa a ser construída de forma intencional. E no fim, essa é a maior lição do Pai Rico. Não é o dinheiro que muda a sua vida. É a forma como você pensa, aprende e age diante dele. Essa escolha, silenciosa e diária, está sempre nas suas mãos. Se essa aula te ajudou a pensar diferente, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que se interesse por este assunto. Ah, e me conta nos comentários, depois dessa aula, o que mais mudou sua forma de ver o dinheiro?